Olá, você está interessado em conhecer um pouco mais sobre o cargo de analista fiscal? Então, com certeza, esse vídeo vai poder te ajudar. Muito prazer, eu sou a professora Cindy, faço parte do time da Desenvolve e hoje separamos um conteúdo simples, mas muito efetivo para que você possa entender o cargo de analista fiscal. Esse cargo é muito recorrente, ele está presente em várias, se não todas as áreas, porque ele que é responsável por atuar e ajudar aquela empresa, na vida financeira, na saúde, identificação de tributos, na emissão de notas fiscais e outros documentos. Então, ele é muito importante. Por conta disso, neste conteúdo, você vai encontrar alguns conteúdos e alguns elementos para te ajudar a entender este profissional e esta profissão. Por conta disso, é interessante que você saia desta aula sabendo o que é este profissional, entendendo melhor a profissão de analista fiscal, como ela funciona. Então, nós iremos abordar ali o que é que faz efetivamente este analista fiscal, a formação necessária para a atuação como tal e as faculdades que oferecem cursos que são super pertinentes e para formação e preparação. Tempo de experiência que algumas empresas pedem, habilidades necessárias e também falaremos de salário até o final dessa aula. Então, até o final deste conteúdo você deve compreender. E se você está pensando em seguir essa carreira ou está curioso, quer saber um pouquinho mais, com certeza esse vídeo vai poder te ajudar. Comecemos então do início, entendendo o que é esse analista, a sua atividade e a própria profissão, por que não? Quando nós falamos sobre um analista fiscal, o que é a sua identificação, nós nada mais estamos falando de um profissional que ele vai ser responsável pelo quê? Pela própria gestão tributária dentro de uma empresa. Muitos sócios fazem isso ou contratam quem o faça. Então ele vai cuidar da apuração, do pagamento de tributos, cada empresa tem tributos responsáveis, ou tributos aplicáveis. PIS, COFINS, ICMS, IPI, o ISS e vários outros tributos que vão estar relacionados à atividade. Então, ele vai garantir que aquela empresa ela esteja em conformidade com a própria legislação fiscal, a legislação vigente, obviamente, E além disso, esse profissional ele também vai ser responsável por realizar uma série de atividades, Podemos destacar, ele revisa e valida documentos fiscais que serão ou já foram emitidos pela empresa, ele elabora obrigações acessórias, se for o caso, Ele vai, todas essas obrigações acessórias vão ser ali verificadas, apuradas e implementadas, se for o caso, pelas atividades deste profissional específico, mas não para por aí. Ele também pode dar o suporte em auditoriais ou auditorias, fazer revisões tributárias de acordo com os documentos emitidos, vai interpretar, fazer análise de lei, das leis tributárias para que haja uma aplicação correta nas operações próprias daquele empreendimento, daquela empresa. Mas só isso não, ele comunica, interage diretamente com os órgãos públicos e fiscais, esclarece uma resolução, esclarece uma pendência fiscal e assim por diante. Então ele é um profissional aí multifatorial que atua nessas áreas diretas. Mas além disso, em se tratando de analista, é importante saber que existe uma formação específica para você se tornar esse profissional e atuar como tal. Atualmente, saiba que é essencial você ter formação em algumas áreas que se destacam. Então, quais seriam elas? As ciências contábeis, que é a área de maior formação. Com certeza, é o curso mais comum para quem deseja atuar e seguir carreira como analista fiscal. É o mais comum e mais procurado pelos profissionais. O curso ele vai ter aí uma variedade de 3 a 4 anos de duração. É ele que vai te dar uma base super sólida em contabilidade, finanças, tributos, economia e um pouquinho de direito tributário também. Por isso que falamos que é multifatorial, não esquecendo das auditorias. Mas também existem profissionais que se formam em administração, O curso de administração pode ser uma outra opção para quem deseja e procura por atuar como analista fiscal. Ele vai te dar uma visão mais ampla de gestão empresarial, vai focar em algumas disciplinas específicas, pode focar em contabilidade, depender da escola que você for estudar, direito empresarial, finanças e assim por diante. E por que não? Existem profissionais que se formam em direito que também atuam como analista. É uma alternativa, não é o ponto principal, mas pode valer para aqueles profissionais, que eles desejam se aprofundar ou se especializar em quê? Em lei, legislação tributária e assim por diante, até porque
ele vai precisar interpretar normas e assim por diante. Então também é possível. Essas são as 3 áreas de maior procura para esses profissionais. Tá? E além da formação específica, algumas empresas vão pedir qualificações e tempo de experiência. Como que isso vai funcionar? Quanto tempo você deve atuar, né? O tempo de presença no mercado de trabalho. Esse tempo de experiência varia de acordo com a complexidade das operações fiscais, o tempo e porte da empresa. Isso vai variar. A gente tem o primeiro nível, que é chamado de nível júnior. No nível júnior, normalmente não se pede muita experiência. Então, aquele sujeito que acabou de se formar, ou até com 2 anos de experiência, nessas áreas que são correlacionadas ao cargo de analista, contabilidade, direito, administração e assim por diante. Então, eles podem iniciar ali como analista fiscal no nível júnior. Mas além do nível júnior, a gente tem o chamado nível pleno. O nível pleno vai requerer ali entre 2 a 5 anos de experiência dentro e atuação naquela área fiscal ou na área tributária. Neste cargo específico, como pleno, você já deve ser suficiente e capaz. Se apura impostos se for necessário, você pode lidar com questões e situações mais complexas de forma autônoma, ou seja, aquele profissional com um nível maior de experiência. E o último nível, chamado de nível sênior, né, que é muito cobiçado por muitos. Neste caso, pede-se pelo menos 5 anos de experiência, isso é variável de empresa para empresa. Mas o analista fiscal sênior, ele deve ter com certeza. Você entende de legislação, um amplo conhecimento de tributos, você tem habilidades ou adquiriu habilidades de gestão, liderança, você pode lidar um projeto de revisão fiscal, auditorias internas dentro daquela empresa e assim por diante. Mas isso como experiência. E para implementar ali, agregar ao teu currículo, tem algumas qualificações, certificações que você pode ter. Então, existem algumas certificações, é o CRC, por exemplo, né, que é do próprio Conselho Regional de Contabilidade, né? Existem outras certificações e cursos de aperfeiçoamento que podem te ajudar a impulsionar ali o teu currículo na hora de enviar, né, e de atualizar o teu currículo e enviar para o mercado de trabalho. Existem os cursos chamados de especialização ou de pós-graduação. Encerrando a tua faculdade, você pode procurar uma especialização em direito tributário, gestão tributária, ou outros cursos de especialização sobre legislação fiscal, econômica e assim por diante. Pós-graduação é sempre recomendado para um currículo de quem quer trabalhar como analista. Além disso, existe um plus para o seu currículo, que são as ferramentas e softwares. Hoje em dia, quando você vai emitir uma nota fiscal, por exemplo, existem os códigos de classificação que você precisa implementar. Conhecer sobre esses códigos e a utilização de softwares atualizados, a apuração de impostos, emissão de nota fiscal e assim por diante, é essencial e pode te ajudar muito no seu currículo. E além disso, dessas qualificações do currículo, existem habilidades que elas são necessárias para que você se torne não somente um analista, mas um bom analista fiscal. Essas habilidades, elas vão ser fundamentais ali para que você possa se destacar. Parece simples falar sobre isso, mas evitar erros em cálculos, um profissional que revisa aquele trabalho, ele é ágil, mas ele revisa. Entenda que quando falamos de tributos ou de um analista fiscal, um erro pode gerar uma carga tributária muito severa para aquela empresa. Então, ter essa agilidade, esse feeling é super importante. Você também pode identificar otimizações tributárias, trazer o uso de novos softwares para dentro daquela empresa, utilizar uma comunicação assertiva, porque você vai, querendo ou não, como analista, estar num cargo que é muito próximo a lideranças, você lida com autoridades fiscais, você lida com órgãos públicos, isso é muito importante. Além disso, menciono sempre, não existe analista fiscal ou bom analista que não é atualizado. A nossa legislação brasileira, ela se modifica muito, então esteja sempre atualizados. Mudou códigos, CSO, SN, por exemplo, mudou esses novos códigos, você precisa saber, você precisa gerenciar esses códigos e assim por diante. E essas atualizações são extremamente importantes. Tudo isso pode te ajudar na hora de encontrar a vaga perfeita para você no mercado de trabalho. E por que não, falando de tudo isso, vamos entrar para um dos pontos mais importantes, que é o salário de um analista. Esse salário do analista ele é muito variável de acordo com alguns fatores.
região, tempo de experiência, se é pleno, se é sênior e assim por diante, né? Além disso, o porte da empresa, a localização podem interferir diretamente no seu recebimento. Mas se falamos de um nível júnior, por exemplo, o salário médio ali, ele vai variar entre R$ 2.500 aproximadamente até R$ 4.000 mensais, falando de um cargo CLT. Tá? Agora, se você já está no nível pleno ou visando o nível pleno, o salário médio pode variar entre R$ 4.500 e até R$ 7.000 mensais. Agora, além deste, se você está visando um nível sênior, por exemplo, o salário variável é de R$ 7.500 até R$ 12.000. Claro, todos esses valores podem sofrer muitas alterações, depende da complexidade das operações, do tamanho da empresa, da época do ano, da sua experiência e assim por diante, certo? Então, normalmente nas grandes cidades, em grandes centros, falando de São Paulo, falando de Rio de Janeiro, por exemplo, os salários desses profissionais tendem a ser mais elevados. Por quê? Porque você tem uma alta demanda, você tem alta demanda de profissional qualificado, especializado. E obviamente que são cidades que têm um custo de vida mais elevado também, que querendo ou não vai influenciar diretamente, né, no ticket médio mensal de cada um desses profissionais. E para finalizar, entenda que existem várias áreas de atuação para um analista fiscal. Como que isso funciona? Você vai poder atualizar e vai poder atuar em várias áreas. Então, você pode começar, por exemplo, as empresas privadas, que são os cargos mais comuns. Qualquer setor da economia tem empresa privada, indústria ou outras profissões, outros cargos dentro de empresas privadas são muito comuns e abrangem aí uma alta capacidade de trabalho para os analistas fiscais, tá? Então, independente da atividade, varejo, tecnologia, outras áreas, empresas privadas, elas possuem essa demanda pelo analista. Então, você otimiza pagamento e uma série de outras características que você atinge com esse profissional. Além das empresas privadas, você também pode trabalhar nos escritórios de contabilidade, fazendo revisão tributária, apuração de impostos e diversas outras atividades próprias desses escritórios. Não quero escritório, e agora? Você pode trabalhar fora de CLT ou como autônomo, por exemplo, realizando serviços de consultoria, planejamento tributário e assim por diante. Então, você pode inaugurar ou iniciar o seu próprio negócio atuando como analista fiscal. Certo? Aí sai da CLT, entra num ramo mais autônomo, mas com bastante liberdade também. E menciono e finalizo a aula dizendo que existem alguns cargos que são solicitados por órgãos públicos. Vai atualizar ali a legislação, ajudar com ela, atuar nesses cargos específicos e digo que alguns órgãos pedem até, possuem vagas até dentro de concursos públicos para esses profissionais. Então, existem muitas opções. Você pode identificar qual é o teu perfil de profissional. Quero uma empresa pública, uma empresa privada, eu imagino começar o meu negócio próprio e assim por diante. Então, tudo isso está muito importante e muito ligado ali a este profissional. Basicamente, este analista fiscal ele é muito procurado, ele está presente em várias áreas específicas dentro do nosso comércio nacional, das empresas, e ele atua também para aquelas que atuam fora. Então, ser especializado é de extrema importância. E caso você tenha gostado dessa aula, pedimos que você deixe o seu like, se inscreva na nossa aula também e deixe um comentário. Sentiu falta de algum conteúdo específico? Mencione também nos comentários, nós estamos sempre nos atualizando e procurando trazer conteúdos que possam te manter mais informado sobre as áreas do nosso mercado de trabalho. Além disso, menciono que dentro da Desenvolve, da nossa plataforma, temos alguns cursos específicos de qualificação, né, e também para te aprimorar dentro do cargo para a atuação de analista fiscal. Considere, os links estão aqui abaixo na nossa caixa de informação. Muito obrigada e até a próxima.